Boa noite a todos, encarnados e desencarnados. É com sentimento de gratidão que aqui estamos, gratidão ao Pai pela vida que nos dá, gratidão a Jesus por tantos ensinamentos e a nossa querida doce irmã Maria Angélica, que nos disponibiliza esse espaço, essa hora, para que, unidos, possamos estudar mais uma parte do Livro dos Espíritos. É com muita alegria e nervosismo que eu aqui estou, não vou negar, né? Estava até brincando na hora que eu cheguei, o salão ainda estava fechado, eu estava tranquilo, mas quando abriu a porta e eu vi meu nome, bateu um frio na barriga, impressionante. Mas isso é normal, faz parte de todo o estudo, né? A responsabilidade que a gente assume e em tudo, seja num jogo de futebol, numa partida super importante, seja num teatro, numa apresentação musical ou mesmo numa palestra, os 10 primeiros minutos são de nervosismo, né? Mas eu costumo dizer que comigo não, comigo vai até quando ela apresenta aqui 5 minutos para acabar, aí eu fico tranquilo, é aí que eu relaxo. Mas vamos em frente. Interessante também outra questão, quando a porta abriu e eu vi meu nome, a ficha caiu. Falei, realmente, eu vou dar palestra, é hoje, né? Mas essa expressão é muito interessante, a ficha caiu, né? E eu costumo dizer que a doutrina me trouxe muita ficha caída, muita ficha caiu na minha vida a partir do momento que eu encontrei a doutrina. Eu costumo comparar aquelas máquinas de cassino que, quando você acerta, despenca um monte de ficha, né? Cada palestra, cada curso que a gente participa, cada encontro, são tantas fichas que caem, é impressionante. E a gente quer guardar aquilo e dividir, né? Dividir para todo mundo. A gente chega até no começo a ser um pouco chato, né? Trazendo os amigos, os parentes. Você tem que ir, você tem que ir. Mas a ficha só cai na hora certa, né? Então, sejamos exemplos para todos, as quais nós convivemos, e um dia a ficha deles cairão e um dia eles vão dizer, onde é que é mesmo, Sema? Geralmente fala assim, você me leva? Não, não levo não, está aqui o endereço, vá. Vá, porque a melhor coisa é você ir com os seus pés, para depois dizer assim, poxa, que chato, eu tenho que ir porque eu já me comprometi, né? Não, vá com os seus pés, porque eu vim com os meus pés. Muitos me convidaram para vir aqui, eu não tinha noção do que era. E no dia que eu vim com os meus pés, achando que era uma casa de festa, que eu passei aqui na porta, vi um monte de carro, falei, opa, uma casa de festa, vou pegar o contato. Não era nada disso. E é uma grande festa, né? Num outro sentido, uma festa num patamar muito superior do que a gente está acostumado. Bom, o nosso estudo de hoje, dando continuidade ao Livro dos Espíritos, capítulo 4, vamos falar da pluralidade das existências, o item relativo a transmigrações progressivas. E Kardec, da sua forma muito científica e pedagógica, fez algumas perguntas aos espíritos no intuito de sanar as nossas dúvidas, trazer esclarecimento para nossas vidas, né? De novo, a questão de cair a ficha. Quando a gente começa a estudar, quando a gente começa a entender a doutrina, parâmetros mudam em nossas vidas, né? Eu costumo dizer que o que mais me chocou, pode parecer infantilidade para todos, foi quando eu me toquei que eu era um espírito. Eu sou um espírito, né? Eu sempre me achava a matéria que tinha um espírito, né? O meu espírito, e não eu espírito. Isso muda radicalmente a nossa vida. Muda radical, porque você assume responsabilidade por tudo que você age, como você age, e você entendendo que você é um espírito criado pelo Pai. Imortal, a responsabilidade se prolonga a um raio que a gente não consegue imaginar. Tudo muda, parâmetro muda, tudo muda, mudou radicalmente em minha vida. E as dúvidas surgiam. À proporção que a gente vai estudando, as dúvidas vão surgindo. Mas Kardec, sabiamente, coloca as dúvidas que todos temos numa ordem de tal forma que, pedagogicamente, isso vai nos auxiliando na compreensão,
né? E essas perguntas destinadas à aula de hoje tratam exatamente do início da formação do espírito, vamos falar sobre o estado da alma na primeira encarnação, essas dúvidas todas que são nossas. Como começamos? Como começamos nossa jornada? Em que momento nossa jornada de seres criados pelo Pai, seres espirituais, inteligentes, começou, né? Kardec faz a primeira pergunta relativa ao estudo de hoje, que é a seguinte: desde o início de sua formação, goza o espírito da plenitude de suas faculdades? Ele queria saber se, a partir do momento que fomos criados, nós já estamos plenos em faculdades, plenos de conhecimento, e os espíritos dizem que não, pois que para o espírito, como para o homem, também há a infância. Eles nos trazem essa correlação. E aí a gente começa a observar, quando um pequenino chega em nossa família, né, aquele pequeno que requer toda a atenção, todo o cuidado, ainda sem a sua plenitude, sem a sua, principalmente no ser humano, né? Alguns animais já nascem com determinação, já nascem correndo, seguindo a vida por conta de predadores. Mas o ser humano não, ele requer cuidados até que ele aprenda a se colocar de pé, aprenda a conversar, aprenda a escrever, aprenda a ler. Isso tudo requer um acompanhamento. E então ele faz esse paralelo do espírito, quando ele é criado, com o ser humano quando nasce, quando renasce, né? Em sua origem, a vida do espírito é apenas instintiva. Ele mal tem consciência de si mesmo e de seus atos. A inteligência só pouco a pouco se desenvolve, né? Da mesma forma que aquela criança que chega para nós requer todo o cuidado, ela ainda não tem domínio sobre a situação, ela inspira cuidados. Por outro lado, isso é um ponto super interessante da criação, que nós crescemos em amor por essas crianças que chegam para nossas vidas, porque requer tanto cuidado, tanta atenção, que o nosso amor expande, né? Tanto que a mãe, principalmente, tem um amor incrível pelo seu filho, pelo cuidado que ele destina. E a proporção que ele vai crescendo em inteligência. Por isso a importância da missão dos pais, né? Por isso a importância do livro do mês. Na criação e na formação desses queridos que chegam, que são trazidos ao nosso convívio, né? É interessante essa comparação que Kardec, que os espíritos nos trazem, para nos esclarecer acerca do princípio. Fica mais fácil de compreendermos, porque nem tudo ainda nos é revelado, porque ainda não temos capacidade de a tudo compreender. Estamos em jornada, estamos em conhecimento, em crescimento. Então, a proporção que as novidades nos são trazidas através da ciência, ou mesmo das revelações pelos grandes gênios que encarnam periodicamente no seio da humanidade, vamos expandindo a inteligência e vamos compreendendo melhor. Ainda está distante de entendermos como fomos criados, tá? Mas essas explicações comparativas que os espíritos nos trazem uma tranquilidade de compreendermos como é a nossa trajetória. Aí ele continua perguntando: e qual o estado da alma na sua primeira encarnação? E aí eles trazem de novo a mesma comparação, o da infância na vida corporal. A inteligência, então, apenas desabrocha, a alma se ensaia para a vida. E aí ele continua, Kardec: as dos nossos selvagens são almas no estado de infância? E aí os espíritos dizem: de infância relativa, pois já são almas desenvolvidas, vistos que já nutrem paixões. Tá? Quando Kardec fez essa pergunta, à época de Kardec, há 150 anos atrás, mais ou menos 160 anos, existiam ainda alguns povos bastante selvagens que habitavam o planeta, algumas que não tinham nem contato com civilização. Então, a noção de selvageria que se tinha à época desses povos era muito relativa, porque se não participava da civilização conhecida à época, do conhecimento das letras,
da música, para nós humanos, eram considerados selvagens. Mas, se nós formos observar a vida desses ditos selvagens, eles têm muito a nos ensinar, porque eles estão muito mais aptos a compreender a natureza, porque estão fora das ilusões que a vida material nos traz. E eles vivem o contato maior com a natureza. Então, em termos de evolução, é relativo essa questão que ele traz. A inteligência deles é compatível com o meio ao qual eles vivem. Mas eles já desabrocham em paixões, nutrem paixões, como nós também temos paixões, né? E aí ele pergunta, fazer uma subpergunta dessa questão, então as paixões são um sinal de desenvolvimento? E aí os Espíritos dizem que de desenvolvimento, sim. De perfeição, porém, não. Nós também temos paixões, nós também ainda não somos perfeitos, né? São sinal de atividade de consciência do eu, porquanto, na alma primitiva, a inteligência e a vida se acham no estado de germe. Essa comparação que os espíritos fazem e trazem para Kardec com relação à infância da humanidade, a infância do ser humano, com a infância do espírito, né, da sua criação, dos seus primeiros momentos como um ser inteligente, dono de sua consciência, com um raciocínio lógico, com um pensamento contínuo. A primeira coisa que me veio à mente, tá, quando preparando esse estudo, foi a relação que Jesus nos trouxe, nos ensinou, pela primeira vez em toda a história da humanidade, dessa inter-relação com Deus, tratando-o de Pai, colocando Deus como Pai. Se a gente for buscar nas traduções, né, sabemos que Jesus se comunicava à época, o povo à época falava aramaico, né, era comum. Então Jesus falava em aramaico para ser compreendido pela massa. E as traduções de aramaico, quando fala em Pai, ele se dirigia a Deus como Abba, né? Abba é uma forma carinhosa de se relacionar ao Pai. Nós não temos em português nenhuma diminutivo de pai, seria paizinho ou papai, né? Aquela forma carinhosa de tratar o Pai. Então Jesus se dirigia a Deus como Abba, paizinho, pai amado, pai querido, algo assim que as crianças é que têm relação com o pai. Não um adulto já trata o pai, mas de criança. Como a mãe tem mamãe, mama, né? Mamã, aquela questão toda. O papai seria papá, né? Então, é a forma carinhosa de tratar ao pai, respeito ao pai, se colocar subordinado ao pai, né? Então, essa forma de tratamento que Jesus nos trouxe, essa forma de lida com Deus que Jesus nos trouxe, traz essa noção de pai, porque somos ainda crianças, somos ainda muito infantis dentro da nossa jornada evolutiva. E precisamos desse pai, né? Precisamos sempre, mesmo quando estivermos na nossa situação máxima de evolução, como Jesus, hoje, precisamos do Pai, porque é Ele que nos sustenta, né? Outro dia eu estava preparando uma palestra lá no Lara e me veio também uma questão de Isaac Newton, quando ele estava debaixo da árvore, aquela historinha que caiu a maçã, que diz que aquilo é uma história para contar uma história, mas todos conhecem que a maçã caiu e daí ele teve a ideia da lei da gravidade, né? Quando ele desenvolveu toda essa teoria, ele chegou à seguinte conclusão, que, de fato, os planetas existem, mas que força é essa? E a força de gravidade mantém, mas quem colocou em movimento? Quem deu esse start? Quem partiu com toda essa jornada? Só uma inteligência suprema, né? Capaz de a tudo criar e das suas leis
extremamente perfeitas, que não são derrogadas por ninguém. Tudo muito perfeito, tudo muito correto. E aí, dentro desse ensinamento que ele teve, que ele nos passou, ele diz o seguinte, que o conhecimento é uma gota e o desconhecido é um oceano. Temos ainda muito para aprender, temos ainda muito para chegar até o Pai, mas estamos em jornada. E dentro dessa... Ficar nervoso desidrata também. E dentro dessa noção de Pai, né, que Jesus nos trouxe, me fez... o que me saltou aos olhos, no primeiro momento que me veio essa relação, foi a parábola do filho pródigo, né? Ali Jesus traz uma narrativa rica em detalhes, né? Ali ele traz bastante ensinamento para nós com relação a esse desenvolvimento espiritual, com relação ao estágio ao qual passamos e com relação a como devemos proceder perante o Pai, né? O Pai a tudo respeita, o Pai a tudo quer o melhor do seu filho, tanto que na parábola o filho mais novo, mais ativo, mais curioso, mais interessado pelo mundo, pede ao pai a metade da herança, a parte da herança dele, para seguir a vida dele, enquanto que o irmão mais velho ali fica acomodado, cuidando, ajudando o pai. E ele segue, vai para uma região distante, ele se afasta do pai. Essa parábola traz muito ensinamento. Como nós, muitas vezes, nos afastamos do pai, quer dizer, ele ficou distante do pai, fora da sintonia com o pai, e ali ele foi viver a vida mundana. E a vida mundana traz as suas frustrações, né? Traz a sua fome, que é como ele faz a narrativa. Ele passou por um período de fome. Essa fome não é uma fome material, mas é uma fome espiritual. Algo mais. Precisamos de algo mais. Não é só isso que nos move, não é só isso que nos sustenta, né? E aí ele entra em declínio, até que chega a um ponto que ele se vê trabalhando numa fazenda, cuidando de porcos e pensando em se alimentar da mesma comida que os porcos. E aí a ficha cai. Olha a ficha caindo de novo. A ficha cai e ele se toca de que, poxa, na casa do meu pai, eu não passava por isso. Nem os funcionários do meu pai, que cuidam dos porcos, se alimentam como eu estou me alimentando. E aí ele se ergue e busca o pai. Busca o pai achando que vai ser mal recebido pelo pai, né? Opa, eu vou chegar lá, já estou com o meu discurso pronto, né? Preparado para ser recebido de volta. E a gente faz isso diariamente, né? Eu estou com o meu discurso pronto para justificar. Nada disso foi necessário. Bastou ele aparecer na estrada, que o pai corre em direção a ele, o abraça e o acolhe. O acolhe com todo amor e promove uma grande festa, né? Eu estou fazendo um resumo bem rápido para a gente analisar os pontos mais importantes. Então, quando a gente está afastado do pai, a gente tem vergonha de voltar para o pai, porque a gente tem um discurso pronto, a gente se culpa e a gente não sabe como vai ser recebido pelo pai, quando, na verdade, todo pai a todo filho acolhe, né? Mas aí ele criou um problema com o outro irmão, né? E o outro irmão, com inveja, né, chega para o pai e fala, poxa, eu estou aqui com você há tanto tempo, eu te sustentei, eu te dei apoio na hora que ele foi embora, eu ajudei a cuidar de toda a criação, eu ajudei a cuidar da fazenda, e, no entanto, bastou ele aparecer e você mata o primeiro bezerro, faz uma festa, convida a todos, e eu? Né? E aí, Jesus diz que a todo filho deve ser dado o mesmo amor, independente de estar ou não estar. Nesse ponto, a gente chega à conclusão que nós somos, ora, o irmão mais velho, ora, o irmão mais novo, né? Por quê? Porque, às vezes, nós achamos o seguinte, bom, eu já estou trabalhando na casa, eu já estou fazendo minhas contribuições solidárias,
de caridade, ajudando aqui, ajudando ali, e pronto. Então, eu mereço o melhor, eu mereço estar em destaque, né? Enquanto que Jesus diz o seguinte, que enquanto nós não estivermos vivendo esse verdadeiro amor e estivermos julgando ao próximo ou se colocando numa situação de barganha com ele, nós ainda não estamos no caminho. Então, que mudemos nosso paradigma, mudemos nossos pensamentos e sejamos amorosos, como ele foi com o irmão. E que se ele não foi amoroso com o próprio irmão, como ele poderia ser com o próximo? Essa mudança de paradigma, essa mudança de entendimento que Jesus nos traz com essa parábola, esse crescimento gradual que ele nos ensina, que estamos todos no caminho, estamos todos falíveis, mesmo aqueles que já temos um pouco mais de conhecimento, não nos coloquemos em condição de superioridade, pelo contrário. Quanto mais nós temos conhecimento, mais responsabilidade nós temos perante aqueles mais necessitados. É uma rede, é uma cadeia, é uma corrente. Da mesma forma que nós estendemos a mão pedindo ajuda, nós temos que estender a mão e ajudar quem vem a nos acolher, pedir ajuda, porque somos capazes de ajudar. Nós temos essas potencialidades. Como no preparo fala, quantas pessoas passam por dificuldades que, para mim, é fácil. Então, por que eu não posso ajudar? Como outras situações que, para mim, seriam um grande sofrimento, busca ajuda. Busca ajuda. Vai ter sempre um ombro amigo, vai ter sempre alguém a escutar, vai ter sempre alguém a nos ajudar e a nos consolar, formando uma grande família com um Pai maior que a todos abençoa a todo momento. Bom, vamos dar continuidade aqui. Kardec pergunta... Eu pensei que já tinha ganho 5 minutos, eu cheguei, relaxei. Opa, não, ainda não. Ainda não. Ainda estou nervoso. Kardec pergunta, pode alguém, por um proceder impecável na vida atual, transpor todos os graus da escala do aperfeiçoamento e tornar-se espírito puro sem passar por outros graus intermédios? E aí os espíritos nos respondem que não, pois o que o homem julga perfeito, longe está da perfeição. Olha o irmão mais velho, se achava o perfeito, né? Há qualidades que lhe são desconhecidas e incompreensíveis. Vivemos hoje num planeta de provas e expiações, fantástico, primordial para o nosso estágio evolutivo. Estamos no lugar perfeito. Pode parecer que não, pode parecer que ainda tem muito sofrimento, tem tudo isso, mas temos todas as ferramentas para a nossa evolução. Existem como ele fala aqui, qualidades que ainda desconhecemos e que não teríamos a menor chance de experimentar em outros mundos se desconhecemos completamente. Precisamos trabalhar as qualidades que nós já conhecemos em nós, né? Trabalhar, mudar esse padrão. E esse planeta é o ideal, porque ele traz essas condições necessárias para a nossa evolução, para o nosso estágio evolutivo. Essa mensagem que os Espíritos nos traz dá assim, uma esperança, um bom ânimo para que a gente busque, né? Busquemos nos melhorar para que a gente possa alcançar esses mundos mais felizes. Que qualidades seriam essas? Que os Espíritos não conseguem nem explicar, né? Nós só vemos, dentro da nossa limitação, a felicidade. E a felicidade que a gente vive nesse planeta, ela ainda é muito relativa. Está relacionada a algumas questões, não é a felicidade plena. Para que a gente alcance essa felicidade plena, é preciso que transformemos em nós várias outras questões, vários outros defeitos, né? Não diria defeitos, mas porque se fossem defeitos criados por Deus,
estaríamos errados, né? Mas não seriam defeitos, seriam decisões erradas, as decisões erradas que tomamos, né? Então, essas mudanças vão gerar novos conhecimentos. Então, dá vontade de acelerar o processo, né? Mas tudo tem o seu tempo certo, para que a gente consiga alcançar na plenitude as qualidades que aqui deveremos conquistar para podermos ter acesso a essas novas qualidades que desconhecemos. E aí ele continua, poderá ser tão perfeito quanto o comporte a sua natureza terrena, mas isso não é a perfeição absoluta. Dá-se o espírito que se verifica com a criança, de novo ele compara com a criança, por mais precoce que seja, tem que passar pela juventude, antes de chegar à idade da madureza. E também com o enfermo que, para recobrar a saúde, tem que passar pela convalescência. Demais, o espírito com progredir em ciência e em moral. Se somente se adiantou num sentido, importa-se adiante no outro, para atingir o extremo superior da escala. Contudo, quanto mais o homem se adiantar na sua vida atual, tanto menos longas e penosas lhe serão as provas que se seguirem. Cabe a cada um de nós, né, a certeza de que Deus está ali para nos sustentar. E aí a gente trabalha muito com a questão da fé, né? A fé que a doutrina espírita nos apresenta é uma fé raciocinada, né? É uma fé onde a gente identifica que não é um impossível, né? Mas é o possível. A fé que a gente trabalha em nós, pelo estudo, é algo possível, né? Trabalhando no possível, fica mais fácil da gente compreender. E não trabalhar a fé no impossível. O impossível é aquilo que a gente, como um filho birrento, né, pede sem cessar, né? Como, de novo, fazendo a relação com a criança, que chora, esperneia, porque quer algo que não pode alcançar, que não pode receber, que não está na hora correta. Então, a fé que o Espiritismo nos faz trabalhar é a fé possível. Fica mais fácil de compreender, fica mais fácil de acreditar, né? E não naquela fé cega, né, e de um Deus que estaria privilegiando a uns e não a outros. Pode, ao menos, o homem, na vida presente, preparar com segurança para si uma existência futura menos prende a amarguras? E aí os Espíritos dizem que, sem dúvida, pode reduzir a extensão e as dificuldades do caminho. Só o descuidoso permanece sempre no mesmo ponto. E aí essa questão aqui, de novo, caindo a ficha do entendimento da nossa realidade espiritual, né, da nossa imortalidade. Se eu, hoje, posso modificar meu padrão vibratório, meus pensamentos, minha vida, minha postura perante a vida, perante a natureza, perante ao próximo, eu estou projetando um futuro muito melhor, né? Eu não estou deixando para a próxima, como muita gente fala, vou deixar para a próxima. E muitos que falam, vou deixar para a próxima, que não acreditam na próxima. Está querendo jogar a responsabilidade para alguém. Quando, na verdade, somos nós mesmos na próxima. E se nós não mudarmos, seremos de novo a mesma coisa. Seremos de novo a mesma criança birrenta, que quer porque não tem que ser do meu jeito, tem que ser da forma que eu quiser. E sofre. Pode o homem, nas suas novas existências, descer mais baixo do que esteja na atual? Quer dizer, pode o homem regredir? E aí os Espíritos dão uma explicação bem simples e fácil. Com relação à posição social, sim. Como espírito, não. Então, podemos vir em futuras encarnações em situações econômicas, sociais, mais baixas, né? Podemos. Mas não naquilo que nós já aprendemos em virtude, nós não retrogradamos, nós não perdemos as nossas virtudes. Pelo contrário, podemos vir em situação social inferior, de forma que a gente possa alavancar aquela comunidade ou aquele grupo, o qual eu reencarnei, com toda a minha bagagem já adquirida, já no estágio mais adiantado, para que aqueles possam receber dos mesmos ensinamentos. É eu estendendo a mão para ajudar aqueles que comigo
estão em jornada. É possível que em nova encarnação a alma do homem de bem anime o corpo de um celerado? Aqui ele está perguntando, é possível que alguém que já conquistou tantas virtudes possa reencarnar como um homem assassino? Não tem lógica, não, visto que não pode degenerar. A alma de um homem perverso pode tornar-se a de um homem de bem? Aqui não vai dar tempo. É muita coisa para a gente aprender. Vamos estudar, vamos buscar o estudo da doutrina. É possível, sim. Todos temos potencialidades. Todos temos, como eu costumo brincar, aplicativos que Deus implantou em nossa consciência e que precisamos colocar esses aplicativos em uso. É claro que a proporção que o nosso sistema operacional vai atualizando por conta das experiências de erro e acerto, que a gente vai corrigindo o nosso programa operacional e vai entendendo como é o sistema, como tudo funciona, esses aplicativos se autoinstalam automaticamente. São as nossas virtudes, né? Então, é possível, sim, modificar a nossa jornada futura. É possível, sim. É possível ainda nessa encarnação. É possível. É possível. Somos todos ainda jovens, né? No que diz respeito a espírito. Como diz a Vera, né, eu já passei da meia-noite. Meio-dia, quer dizer, passamos do meio-dia, né? Mas somos todos jovens. Estamos todos na mesma, aproximadamente na mesma idade espiritual. Tanto que estamos todos juntos nesse mesmo momento na Terra, passando por esse momento fantástico de transformações, né? Então, é possível, sim. Temos todas as ferramentas. Jesus nos dá esse manual abençoado, que é o Evangelho. Ele é simples, mas, ao mesmo tempo, difícil, né? Mas não é difícil, né? É possível, né? Quando fala assim, é difícil, não é difícil. Não é difícil. É possível. Vamos mudar, de novo, mudar parâmetros. A gente costuma colocar dificuldades naquilo que a gente vê como novidade e a gente taxa como difícil. Não, é possível. É trabalhoso. É trabalhoso. Dá muito trabalho, né? E aí, lembrando, fazendo esse estudo, lembrei da música do nosso poeta, o Raul Seixas, né? Que diz que eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquelas velhas ideias do passado. Vamos mudar. Vamos estudar, vamos nos atualizar, vamos crescer. Crescer com o Evangelho, crescer com os ensinamentos do Cristo, crescer com essa doutrina abençoada, que nos traz tantos esclarecimentos, compatível com o nosso grau de entendimento. Não vamos querer entender o todo, porque não temos ainda a capacidade. Mas se a gente pode entender o que nos é passado, que nos foi passado, já está de bom tamanho. E entendendo, trazendo para o intelecto, trazendo para o coração e estendendo na mão, perfeito, perfeito. Mudamos nossas vibrações, mudamos nossa jornada, reprogramamos o nosso futuro. A possibilidade de se melhorar em outra existência não será de molde a fazer de certas pessoas perseverem no mau caminho, dominadas pela ideia de que poderão corrigi-las mais tarde. Essa é aquela velha ideia de eu vou deixar para a próxima, né, que nessa... Não, essa não. Deixa para a próxima encarnação. Essa não tem mais jeito, né? Eu sou assim mesmo, eu sou errado. Não tem jeito. Deixa para a próxima. Esse não caiu a ficha. A ficha não caiu. Então, é possível? É assim. Tem muita gente que pensa assim, porque a ficha não caiu. Porque na hora que a ficha cai, a gente assume responsabilidade, é individual. Eu não preciso que ninguém fique me cobrando. Eu me cobro. Eu me coloco na posição que eu tenho que mudar. Tá? É no trato com o planeta, como a nossa campanha da eliminação dos copos plásticos, são nas pequenas coisas que a gente está fazendo grandes mudanças, né? Essas mudanças podem ser levadas às nossas casas, diminuir o lixo zero. Já existem campanhas em Florianópolis do lixo zero, né? Você viver experiências de não gerar lixo. É possível.
ou gerar o mínimo possível de lixo. É possível. Nós não temos o lá fora, joga fora. Não tem lá fora, o planeta Terra não tem como jogar fora. Não vai jogar no espaço que volta. Volta de outra forma. É que nem jogar no mar, volta. Você vê o que volta numa ressaca, volta tudo. Precisamos ter consciência, precisamos mudar nossa forma de pensar e reprogramar esse futuro de uma forma mais consciente, mais responsável, né? E mais amor. É o que nos falta, mais amor. Não podendo os espíritos aperfeiçoar-se, a não ser pelo meio das tribulações da existência corpórea, segue-se que a vida material seja uma espécie de crisol ou de depurador por onde tem que passar todos os seres do mundo espírita para alcançarem a perfeição? Sim, é exatamente isso. Eles se melhoram nessas provas, evitando o mal e praticando o bem. Porém, somente ao cabo de mais ou menos longo tempo, conforme os esforços que empreguem, somente após muitas encarnações ou depurações sucessivas, atingem a finalidade para que tendem. E aí, Kardec faz uma complementação nessa questão. É o corpo que influi sobre o espírito para que este se melhore, ou é o espírito que influi sobre o corpo? Aí eu volto àquela primeira questão que nós trouxemos aqui. Sou eu espírito ou é meu espírito? Né? Quem predomina? É a matéria ou é o espírito? Fiquei mais calmo agora, 5 minutos, graças a Deus. Brincadeira. Já há mais de 40 minutos que eu estou mais calmo. Brincadeira. O que nos move hoje? É o nosso corpo? É a nossa consciência? É eu espírito ou é eu matéria? Né? Ou ainda costumamos dar a desculpa de que a carne é fraca? A carne é fraca. Sucumbimos porque a carne é fraca. Me sujeitei porque a carne é fraca. Não, somos fracos. Somos fracos, mas não tem nada de errado nisso. Estamos em jornada. E aí, de novo, como o filho pródigo, levanta e busca o Pai. Busca que Ele vai te receber com o mesmo amor. O mesmo amor que Ele te deixou partir, Ele vai te receber. Pelo contrário, com festa, né? Quando você partiu não tinha festa, mas quando você retornou, teve festa. E vai ter sempre festa. Não tenhamos a vergonha, não tenhamos a culpa de retornar ao Pai. Não tenhamos. Vamos voltar e sintonizar com o Pai. De novo, fazendo uma brincadeira. Busquemos o Wi-Fi de Deus. Vamos entrar em sintonia com o seu Wi-Fi. Tá? A sigla do Wi-Fi de Deus é amor. Tá? E a senha é caridade. Tudo com maiúscula. Tá? Sintoniza que você entra no amor de Deus e volta para o seio do Pai. Eu queria encerrar com uma mensagem que eu achei muito interessante de Emmanuel e com uma oração também, está aqui, que diz o seguinte, a mensagem de Emmanuel: se te sentes ligado à esfera superior por teus atos e diretrizes, palavras e pensamentos, não te encarceres na vaidade de ser bom. Olha o irmão mais velho. Não te esqueça, em circunstância alguma, de que Deus é Pai de todos, e se te ajudou para estares com Ele, é para que esteja com Ele ajudando aos outros. E para finalizar, eu encontrei uma tradução do Pai Nosso, originariamente em aramaico, feito pela Marisa Queiroz, que diz assim: Pai e Mãe, respiração da vida, fonte do som, ação sem palavras, Criador dos cosmos. Faça sua luz brilhar dentro de nós, entre nós e fora de nós, para que possamos torná-la útil. Ajude-nos a seguir nosso caminho, respirando apenas o sentimento que emana do Senhor. Nosso eu, no mesmo passo, possa estar com o seu, para que caminhemos como reis e rainhas, com todas as outras criaturas,
que o seu e o nosso desejo sejam um só, em toda a luz, assim como em todas as formas, em toda a existência individual, assim como em todas as comunidades. Faça-nos sentir a alma da terra dentro de nós, pois assim sentiremos a sabedoria que existe em tudo. Não permitas que a superficialidade e a aparência das coisas do mundo nos iluda e nos liberte de tudo aquilo que impede nosso crescimento. Não nos deixe ser tomados pelo esquecimento de que o Senhor é o poder e a glória do mundo, a canção que se renova de tempos em tempos e que a tudo embeleza, possa o seu amor ser o solo onde crescem nossas ações. Que assim seja. Graças a Deus.